Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amado Criador, estamos mais uma vez diante da sua palavra, que é verdade. O mundo passa, os céus, a terra passam, mas a sua palavra permanece para sempre. Por isso pedimos que esta palavra fale ao nosso coração e nos cause temor e tremor, pois não podemos ir além nem ficar aquém. Temos que falar o que o Senhor tem falado em sua palavra. Orienta-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero comentar sobre 3 classes diferentes de pessoas: a noiva, os judeus e as virgens nécias. Bem, tem pessoas que ainda não conseguiram ver a noiva, e eles misturam a noiva com os judeus, com 144.000. E o irmão Brana é claro nisso, e a Bíblia também é clara. Nós lemos aqui estes 144.000 de todas as tribos de Israel, dos filhos de Israel. Então, se são das tribos de Israel, não pode ser a noiva. E tudo que fala em 144.000, aqui em Apocalipse, tem no capítulo 14 também, que parece confundir com a noiva. Mas todo mundo sabe que são judeus, está falando sobre judeus. Quando nós vemos eles aqui em Apocalipse 14, eles já aparecem purificados. Ali nós lemos no capítulo 7, onde estava mostrando o que estava acontecendo. Deus chamando 144.000, 12.000 de cada tribo, por volta de 1948, quando Israel estava retornando para a sua pátria. Agora aqui no capítulo 14 de Apocalipse, diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então aqui eles já aparecem limpos. Lá eles eram aquelas tribos que estavam ainda faltando 2 tribos. Nós vemos que tinha 2 tribos que Deus colocou no lugar de Dan e Efraim,
e ficaram idólatras. Estas tribos idólatras, Deus tinha prometido através de Moisés de apagar os nomes deles debaixo do céu. Então aqui no capítulo 7 de Apocalipse ainda está debaixo do céu. Por isso não está relatado Dan e Efraim, e sim José e Levi, que não eram tribos e ficaram como tribos no lugar de Dan e Efraim. Tem hora que a gente pensa, se a gente falha, a gente erra, a gente não quer a palavra, parece que Deus fica sem ter alguém para pôr no lugar. Você pode ver que quando Dan e Efraim se tornaram idólatras, Deus pegou quem não era da tribo. Deus pegou José e Levi e colocou no lugar deles. Então não pensa nenhum de nós que somos alguma coisa, porque Deus pode colocar outros em nosso lugar, como Ele fez no lugar de Dan e Efraim. Agora essas duas tribos, vamos guardar bem que essas duas tribos, elas precisam serem purificadas. Por isso aqui no capítulo 14 de Apocalipse, você vai encontrar elas já purificadas. Essas duas tribos. Está no verso 3 e 4, do capítulo 14 de Apocalipse. E cantavam um como cântico novo. Parece como a noiva, porque a noiva tem um cântico novo. Ela canta um cântico novo. E aqui, por isso que as pessoas confundem. E ouviu uma voz e cantava um dos cânticos novos diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Irmão Brana mostra que mulheres são igrejas e que esses 144.000, eles não vão se contaminar com essas igrejas trinitárias que estão indo lá para os judeus, lá para Jerusalém, e levando uma mensagem trinitária. Os 144.000 não estarão contaminados com estas mulheres, que são igrejas, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Agora tem a esposa, que nós tratamos de noiva, a esposa do Cordeiro, que nós vamos encontrá-la em 1 Tessalonicenses 4,16, onde todo mundo conhece estas escrituras. Mesmo porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a noiva, a esposa. Isso aqui é um povo seu, zeloso de boas obras, tirado dentre os gentios. Mas ele tem os 144.000 dentre os judeus. Temos que guardar isso. Agora, a noiva, ela é gentia. Ela não é judia. Então, os 144.000 não faz parte desta noiva gentia agora, enquanto estão sendo chamados. Aquilo que nós lemos no capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos ver também que o irmão Brana mostra que no capítulo 48 de Ezequiel, ali as tribos já estavam na ordem divina. A ordem divina era com Dan e Efraim junto, porque debaixo do céu eles pecaram, já saíram da ordem divina e entrou José e Levi no lugar deles. Então chega um tempo que estarão junto, porque a nação é que estará servindo a noiva. A nação são os judeus. Os judeus não é o judeu natural que você vê hoje. Quer dizer, eles vão morrer, eu vou ter que passar por isso daqui,
na pregação, porque eles vão morrer ainda na grande tribulação. Até as duas testemunhas, Moisés e Elias, também terão que morrer na grande tribulação, e não vai ser permitido sepultar os corpos de Moisés e Elias, e dentro de 3 dias e meio eles ouvirão uma voz do céu dizendo: subi cá. Isso é um rapto. Então a gente vê que tem esse arrebatamento no Novo Testamento, no Velho Testamento também nós temos. Então, o irmão Branham começa a mostrar isso. Eu quero estudar com vocês mais uma vez sobre estas coisas. Na Revelação de Jesus Cristo 110, o irmão Branham mostra: esta grande coisa que vai suceder recorrerá até Apocalipse 11, e aquelas duas testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus, e o rapto sucederá. Então, na verdade, o irmão Branham está dizendo, nas eras da igreja, nós já estamos prontos para este fim, para que Moisés e Elias possa aparecer entre os judeus. E até hoje ainda não apareceu Moisés e Elias, certo? Agora, irmão Branham fala de 3 raptos no Antigo Testamento. Vamos estudar isso aqui, rápido estudar o rapto, certo? Rapto 104. 3 sempre são um testemunho. É uma verificação de algo que é a verdade. Agora note, temos tido 3 testemunhas. 3 são um testemunho fiel. Sabe você que já temos tido 3 raptos no Antigo Testamento como testemunhas? Enoque foi o primeiro rapto, Gênesis 5:24. Elias foi o segundo rapto, 2 Reis 2:11. Agora ele fala de Jesus foi o terceiro rapto, em Atos 1:9, que ele foi raptado ao céu. Agora, Jesus faz parte, porque ele está é um pacto entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso ele é contado aqui 2 vezes, como o rapto do Antigo Testamento. Aí ele foi a chave entre o Antigo e o Novo Testamento, porque teve primeiramente que morrer. Você vê, Enoque não teve que morrer, foi raptado sem ver a morte. Elias não teve que morrer, também foi raptado sem ver a morte. Mas Jesus, sendo a chave entre o Antigo e o Novo Testamento, ele teve que morrer primeiramente e logo ser levado. Morreu, voltou à vida, andou aqui sobre a terra e logo foi levado, porque ele foi a chave que uniu os 2 testamentos. Depois que fez isto, provando a verdade do Antigo Testamento. Todos sabemos que Enoque foi transposto, sabemos que Elias foi levado por um torvelinho num carro de fogo, e Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, viveu aqui sobre a terra por uns dias e logo foi raptado ao céu, ele sendo a chave. Ali estão os 3 como testemunhas, correto? Só que você conta Jesus 2 vezes aquele rapto, porque ele é a chave, ele está no meio para ligar o Antigo e o Novo Testamento. Então ele era o terceiro rapto ligando o Antigo Testamento, e o primeiro rapto no Novo Testamento foi de Jesus. Agora já tem acontecido um rapto, que é o de Cristo, mas o seu povo, que quando Jesus morreu, muitos sepulcros foram abertos, e aqueles que saíram do sepulcro, quando Jesus foi arrebatado, eles foram com ele também, certo? O mesmo vai acontecer quando Moisés e Elias forem mortos. Como nós sabemos em Apocalipse 11, eles serão mortos, não serão sepultados, mas eles serão transformados, e já sairão da terra, porque ouvirão uma voz, que é um rapto,
subir cá. Isto é um rapto, subir cá. E eles vão subir agora. Todos quantos partiram naquele período, que eram judeus, fazem parte do seu rapto. Assim como aqueles que partiram no Velho Testamento, e quando Jesus morreu, eles ressuscitaram, e quando Jesus subiu, eles faziam parte também do rapto do Senhor Jesus Cristo. O 114 aqui da mensagem, o rapto. Agora olhe, já em conclusão, o primeiro rapto já passou, Atos 1:9. O segundo está à mão agora mesmo, que é 1 Tessalonicenses 4,16, que é o que todos nós esperamos. Já é o segundo rapto. O terceiro se relaciona com as duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, verso 12. Agora preste atenção: a noiva e os judeus e as virgens nécias. Está na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte. O problema está que pessoas dentro da mensagem hoje formando doutrina de que os 144 mil pertencem à noiva. E aqui irmão Branham mostra que não. 239, Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte. Você tem que manter a virgem nécia, a igreja apenas normal, confessionária, veio. Você tem que tomar a igreja, isso é, o judeu primeiro, que é apenas uma pessoa cega esperando na lateral. Você tem que ter o próximo passo, que é a virgem nécia, que demorou e saiu e foi para a igreja e se uniu à igreja. Um sujeito muito bom. Todas as pessoas você vai encontrar pessoas boníssimas, só está faltando o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a mensagem do dia. Aí você vê quando os pentecostais rejeitaram a mensagem de Branham, eles rejeitaram o Espírito Santo, se tornaram virgens nécias. Quando o povo do irmão Branham rejeita a mensagem de João, se tornam virgens nécias também. Elas não podem estar no rapto. Isso daqui é tão claro, elas não podem estar no rapto, porque rejeitam o azeite é a mensagem do dia. Irmão Branham diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a mensagem do dia. A mensagem do dia hoje não é Apocalipse 10, de 1 a 7, é 10, 8 a 11. Essa é a mensagem do dia. Rejeitar a mensagem do dia é rejeitar o Espírito Santo, é ser uma virgem nécia. Então nós temos tanta gente boa que crê no profeta, que são virgens nécias, porque não estão vendo o próximo passo que Deus deu. Deus não parou em Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele prosseguiu, depois de 40 anos, Deus prosseguiu em Apocalipse 10, 8 a 11. Aí o irmão Branham continua aqui: ali está ela, aquelas 3 pessoas. Ele está falando de 3 pessoas porque são 3 povos. Ele diz: elas não estão misturadas nenhum pouquinho. Quando elas são chamadas aqui, são chamados totalmente diferente. Os judeus são chamados como nação, os gentios são tratados como indivíduo, e as virgens nécias por falta do Espírito Santo, por rejeitar a mensagem do dia. Então o irmão Branham diz: elas não são a mesma. Escuta, não os testemunhas de Jeová dizendo que os 144 mil são a noiva. Isto está errado. Estes são judeus. Então, para vocês que estão dentro da mensagem, quem sabe alguém está me ouvindo agora, você está dentro da mensagem, você crê num profeta, mas você toma uma mensagem errada. A fé dos testemunhos de Jeová
é que os 144 mil é que é a noiva. E o irmão Brana diz: isto está errado, estes são judeus, a noiva é gentia. Deus tomou um povo dentre os gentios para o seu nome. Amém? Aí está a noiva, os judeus, e então as virgens nécias. A noiva que vai ser arrebatada, os judeus é a nação, e as virgens nécias, as que têm rejeitado a mensagem do dia. Então você vai encontrar virgens nécias. Vamos ler aqui uma parte delas, das virgens nécias, que parece ser a noiva. Tudo parece com a noiva. Os 144 mil parece com a noiva, a virgem nécia parece com a noiva. Se você não ver os destaques dos versículos que diz aqui, sobre os judeus: e ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E já destaca, são das tribos de Israel, não tem nada a ver com os gentios. Agora, escuta bem, versículo 7, capítulo 7, verso 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Agora, já está claro, a própria Bíblia já está dizendo quem são estes. Bom, mas eles têm palma nas mãos, eles estão vestidos de branco. Mas quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação. A noiva não passa pela tribulação. Essas são as diferenças. A noiva não passa pela tribulação, a igreja sim. A noiva não passa porque ela tem o azeite. A noiva é a esposa, ela não passa porque ela tem o azeite. Ela prossegue com a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, 10, 8 a 11. Esta é a noiva, a esposa. Ela prossegue. Enquanto que a virgem nécia, ela tem que passar pela tribulação, e aí lavar as suas vestiduras. Elas vão ter que pagar o preço na grande tribulação. Elas vão ter que pagar o preço. O irmão Brana diz que ninguém se salvará na grande tribulação. Você é salvo agora. Passa pela tribulação porque você não recebeu o azeite. Mas você é salvo agora. Se alguém ou algum destes blasfema da mensagem do profeta, da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, eles nem têm lugar dentro destes que passam pela tribulação, porque não haverá purificação para eles, porque eles perderam o azeite e o sangue do dia. Quando o Cordeiro saiu do trono, ele estava na mensagem profética de William Branham. Você vai encontrar a misericórdia apenas naquele lugar. Ele mudou de lugar, ele mudou de trono. Ele não estava mais no trono da intercessão, e sim no trono de vencedor. Aí a pessoa continua no trono da intercessão, ele não está lá mais. Aí ele sai do trono de Apocalipse 10, de 1 a 7, e se introniza em Apocalipse 10, de 8 a 11, que é na sua própria igreja, no seu próprio corpo, na sua própria esposa. Ele introniza nela, e os demais rejeitam aquela mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Então falta azeite, eles não têm o azeite. Aí o irmão Brana diz assim: elas não estão misturadas, nem um pouquinho. Elas não são a mesma. Você não pode misturar a noiva com os 144 mil e com as virgens nécias. O irmão Brana diz: elas não estão misturadas. Eu não sei porque os pregadores chegam ao ponto de misturar, porque eles querem ter alguma coisa nova. Mas o que adianta você ter algo novo e errado que te leva ao inferno, que você perde a salvação? O que adianta ter algo novo? E eles pensam, é provável que pensem em ter algo novo. Se o próprio irmão Brana diz que é errado
Ele diz: os 144 mil são judeus, não é a noiva. Agora eles vêm aí pregar que eles são da noiva e que eles são dos 144 mil. Gente dentro da mensagem. Se eles fossem um testemunho de Jeová, tudo bem. Testemunho de Jeová é dualista. Eles crêem também num Jeová e num Jesus menor e numa força ativa, o Espírito Santo. Então tudo bem, não tem luz da palavra profética. Mas este povo que estão dizendo que pertence aos 144 mil, eles dizem crer no profeta. Eles ouviram e ouvem a mensagem do profeta, prega para o povo a mensagem do profeta. Por que não prega essas coisas que o irmão Brana está dizendo, que os 144 mil não é a noiva? Estes são os judeus. Bem, aí está a noiva, os judeus e então a virgem Nécia. E você apanha todos e diz: bem, todos estes são três em lugares diferentes. Eles são todos três classes diferentes de pessoas. Então não se mistura. Você não pode misturar o judeu com a noiva. Quando Deus está chamando, você pode vê-los depois junto no milênio, certo? Você pode vê-los junto no milênio, porque a nação é a nação judia, estará no milênio, mas a noiva mesmo, a esposa do Cordeiro, ela é separada. A nação estará servindo a esposa é quem serve o esposo. Amém? Guarde bem isso aqui. Quero deixar este parágrafo para vocês, o 7º selo 227. Agora, se Deus vai purgar aquela virgem que era uma boa mulher, mas ele simplesmente falhou em colocar azeite em sua candeia. Colocar azeite em sua candeia hoje era colocar Apocalipse 10, 8 a 11. Colocar azeite na candeia no tempo do profeta era os pentecostais colocar Apocalipse 10, de 1 a 7, que eles não conseguiram colocar. E hoje eles não conseguem colocar nas suas candeias esse azeite, Apocalipse 10, 8 a 11. E ele vai purgá-las através da perseguição. Da onde que eles vieram? De grande tribulação. Essa daqui não é a noiva. Apocalipse 7, de 9 a 17, não é a noiva, é a igreja. Apocalipse 7, de 1 a 8, não é a noiva, são os 144 mil judeus, a nação que estará junta também, do outro lado, no milênio. Agora, olha o que o irmão Brana diz: ele coloca aquelas duas tribos bem ali. Se ele vai purificar as virgens nécias, porque elas não obtiveram o Espírito Santo no dia, mas foram boas pessoas. Foram pessoas que foram na igreja, que fizeram de tudo, que deram suas ofertas, deram seus dízimos, deram sua vida, a sua sinceridade. Porque as pessoas não vão na igreja para ser más. Elas vão porque elas aprendem que aquilo é um caminho de Deus. Mas elas não percebem que aquele é o caminho da igreja, que não tem o Espírito Santo. Eles pensam que o Espírito Santo é curar enfermos, é resolver problemas. O Espírito Santo é a palavra do dia, e eles não sabem disso. Então, muitos, não sabendo, não blasfemaram, eles serão purificados na grande tribulação e entrarão depois do milênio. Olha, para vocês verem, o que eu quero fazer uma distinção aqui, uma separação, para que você entenda que os 144 mil, a nação judia, ela estará no milênio, não em corpos mortais, porque eles vão morrer, ressuscitar e subir com Moisés e Elias. Vão estar no milênio, mas os outros não vão estar, nem todos os judeus estarão no milênio, mas é que nós temos esta nação, este povo escolhido para estar ali no milênio.
já completo. Você pode ver que eles estão completos, como o irmão Branham disse. Então ele coloca aquelas duas tribos ali, Dan e Efraim, ele coloca no período da tribulação, que é exatamente no período que Moisés e Elias estão pregando. Entre as duas tribos, ninguém sabe de que tribo é hoje. Eles não sabem, o irmão Branham disse que eles não sabem. Através das guerras eles perderam tudo isso, então eles não sabem de que tribo, mas Deus, que sabe todas as coisas, sabe de que tribo eles são. Então Deus vai pegar as duas tribos idólatras, Dan e Efraim, e purgá-las na grande tribulação, quando estão sendo purgada a virgem Nécia também. Purga as duas e depois elas entram para o milênio. Guarde bem, a virgem Nécia não entra no milênio. Quem vai para o milênio é a esposa e os 144 mil, que a Bíblia diz aqui, que estará seguindo o Cordeiro. Esses são os judeus, a nação que estará ali seguindo o Cordeiro. Então é bom guardar isso, porque as virgens Nécia, a Bíblia diz, e os outros mortos não ressuscitaram enquanto não terminou o milênio. Então, as virgens Nécia vão ressuscitar depois do milênio, enquanto que os judeus que vão viver no tempo de Moisés e Elias, que vão morrer no tempo de Moisés e Elias, estes judeus, 144 mil, é por este número que Moisés e Elias estará pregando, para a salvação dos 144 mil. Então estes estarão subindo antes do milênio, para poder reinar o milênio. Subir cá é antes do milênio. A noiva é antes do milênio agora também. A noiva está sendo preparada antes da tribulação. As pessoas fazem uma confusão. Ainda tem tribulação. Os mortos têm que ressuscitarem de uma forma visível e nós sermos transformados e sermos raptados. Aí depois tem 3 anos e meio de tribulação. Nesses 3 anos e meio de tribulação, Moisés e Elias estarão pregando e salvando 144 mil judeus, dentro desse espaço de tempo. As virgens nécias estarão sendo purgadas no tempo da tribulação. De onde vieram esses que têm palmas nas mãos, que têm vestes brancas? Vieram de grande tribulação. Quer dizer, eles não são da noiva. Eles vão ser purificados na grande tribulação, mas diz o profeta que eles não participarão do milênio, porque eles estarão aguardando a segunda ressurreição, enquanto que a esposa hoje ela participa da primeira ressurreição. Os judeus têm uma ressurreição à parte, que estou mostrando para vocês. A ressurreição dos judeus não está ligada à mesma ressurreição dos gentios. A ressurreição dos judeus está ligada onde nós falamos de Apocalipse 11, Moisés e Elias morrendo e depois ouvindo uma voz do céu dizendo: subi cá, e eles subiram. Isso foi o rapto deles. E para ele ser raptado, tem que ter os dele para subir com eles também. Olha para vocês verem. Para ter o rapto nesses dias nosso, tem que ter um profeta para nós subirmos com ele. O profeta subindo, nós subimos com ele. Moisés e Elias subindo, os 144 mil estarão subindo com eles. Agora, não tem nada que fala da virgem Nécia subir. A virgem Nécia, ela vai morrer, pagar o preço porque rejeitou o azeite, rejeitou a mensagem do dia, e ela só vai levantar depois do milênio. Depois do milênio dá a segunda ressurreição, e aí levanta bons e maus. Isso vai acontecer depois do milênio. Então as pessoas, o que elas estão crendo, que elas já estão no milênio, olha, tem que haver uma tribulação
ainda. Moisés e Elias têm que pregar na grande tribulação, para depois ainda vir o milênio. E eles estão querendo trazer o milênio agora, quando você vai ver o milênio estará acontecendo na terceira vinda de Cristo. Apocalipse 19, quando ele desce. Ele está nos preparando agora para 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. Ele está nos preparando para subir. Mas a sua terceira vinda para reinar o milênio é quando está descendo em Apocalipse 19. E as pessoas estão achando que já estão no milênio agora. Olha onde está, a distância que está. Isto falando em acontecimento. Grande tribulação, Moisés e Elias pregando aos 144 mil, virgens nécias sendo purificada, morrendo na grande tribulação, dando a sua vida na grande tribulação, porque elas vão saber, isso são pessoas mais próximas da noiva, da esposa, elas vão saber, teve um povo que subiu, aquele povo que subiu, eram eles que tinham o azeite, e nós rejeitamos a pregação deles que era o azeite. Então eles vão ver, ficamos. Agora nós cremos naquela mensagem. Então eles não vão blasfemar. Mas vão crer como o centurião, tarde demais. Terão que pagar o preço, morrer na grande tribulação. E Deus sabe quais são os eleitos para o rapto e os eleitos das virgens nécias, porque nem todo que você chama virgem nécia é eleito, certo? Nem todos é eleito, mas tem aqueles que foram bons, a Bíblia mostra que eles foram bons, tem aqueles que recebem salvação por poder ajudar um ou outro, eles recebem a salvação por ajudar, isso é salvação pelas obras. Enquanto que a esposa de Cristo, ela foi salva e remida pelo sangue, sem obras. Não tem obras que nos salva. Nós sabemos disto. É simplesmente o sangue de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então o dom de Deus, a graça de Deus, proveu o sangue para purificar a nossa vida, para tirar os nossos pecados, para que pudéssemos entrar limpo pelo sangue dele. Amém? Eu creio que isso daqui é o suficiente para nós. Em Sardes 84, para mim encerrar, irmão Brando diz assim: portanto, depois desse período de tribulação, durante o milênio, como visto por Ezequiel 48, 1 e 8 e 22, 29, temos as tribos de volta uma vez mais na ordem divina. Quer dizer, no milênio as tribos vão estar em ordem divina. Por que vai estar em ordem divina? Porque Deus vai pegar as duas tribos idólatras e colocá-las juntamente com as virgens nécias e purificar essas duas tribos na grande tribulação, conforme Mombrana diz aqui, 7º selo 227. Amém. Agora, encerrando, 115 do rapto. Ali tem você os 3 raptos do Novo Testamento e 3 raptos no Antigo Testamento. Todos, menos 2 estão no passado. Todos, menos 2. Falta agora o rapto da igreja, 1 Tessalonicenses 4,16 em diante, e falta o rapto de Moisés e Elias, que é Apocalipse 11, que vai mostrar que eles vão morrer, não vão permitir ser sepultados, e vão ouvir uma voz do céu, vão ficar com seus corpos estirados na grande cidade, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, e logo eles serão chamados para cima. Não vão permitir eles serem sepultados. Isso é o que Apocalipse 11, é só você ler a Bíblia, Apocalipse 11 mostra. Aí eles ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. Agora pensa bem, a hora que eles verem aqueles 2 homens que
fez tudo o que eles não gostaram, trouxe uma grande destruição sobre esse mundo, e a besta matar esses 2 homens, mas não vão permitir eles serem sepultados. Pensa bem, a hora que eles verem esses 2 homens colocando de pé outra vez, ouviu a voz do alto subir cá, e eles subir. Não tem foguete que mata eles mais depois disso, não tem nada que os mata mais. É uma voz que ouvirão subir cá, é o rapto destes 144 mil, juntamente com Moisés e Elias. Amém. Pai Celestial, eu creio que cada um de nós precisamos ler, guardar estas coisas, ouvir Sua palavra e nos preparar para esta grande hora que o Seu povo, pela graça, é salvo, raptado pela graça, enquanto que os judeus terão que morrer na grande tribulação, enquanto que as virgens nécias terão que pagar o preço por ter rejeitado a mensagem do dia, rejeitado o azeite, o Espírito Santo, e elas irão levantar só depois do milênio. Mas é bom nós vermos estes acontecimentos, Senhor, que Moisés e Elias levantam juntamente com o seu povo neste arrebatamento deles, dos judeus. Mas antes deles tem o nosso arrebatamento, que nós cremos na mensagem do seu profeta e temos preparado, como Paulo pregou em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Saber que essas coisas têm acontecido quando o seu profeta pregou a mensagem, o rapto, o arrebatamento. As 3 coisas aconteceram e nós estamos aqui apenas nos preparando para este arrebatamento que vai acontecer. Toda a sua palavra pregada é correta. Nós podemos aproveitar esta palavra, ela é verdade. E se todas elas cumpriram, esta não passará, esta cumprirá também. O seu povo, sua esposa, será raptada. E depois Moisés e Elias e os 144 mil que irão morrer também alcançarão uma voz chamando do céu, serão raptados. Subi cá. Pai, estamos agradecidos por este momento que o Senhor tem nos dado a sua palavra. Ajuda meu irmão, minha irmã, ao invés de blasfemar, ao invés de falar contra, ao invés de levantar contra a mensagem do dia, que eles possam se arrepender enquanto é tempo, e ao invés de ser uma virgem nécia, Senhor, que eles possam agora tomar o azeite. Vinde agora, receba o azeite, receba o óleo, tenha o óleo divino na sua vida. A mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, aquela mensagem revelada da terceira puxada do seu profeta. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, Alfa, Ômega, Cristo
Com respeito às virgens nécias, diga sobre onde aguardam as virgens nécias a passagem do milênio. Elas aguardam na sepultura. As virgens nécias, elas aguardam na sepultura para depois ressuscitar depois do milênio. Ressuscitar depois do milênio. Elas não estarão reinando, melhor, no milênio. Elas não estarão no milênio. Nós teremos o povo judeu, 144 mil, mas não teremos as virgens nécias. Por isso vale a pena hoje, ao invés de você ser virgem nécia, você lutar pelo azeite do dia, ouvir a palavra e obedecer e guardar esta palavra. Então fique aí assegurado que as virgens nécias estarão aguardando no sepulcro para depois do milênio ressuscitar na segunda ressurreição. Boa noite.